Esse é apenas o vídeo de comemoração de 5.000 inscritos aqui no canal. Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Vetoriza aí, o canal onde você aprende Illustrator sem sofrer. Eu sou a Gabi Ferraz e toda semana, vocês já sabem, tô por aqui dando muitas dicas para vocês sobre ilustração vetorial, Illustrator e outros temas aí do mundo do design. Hoje eu tô muito feliz porque a gente está fazendo esse vídeo que é comemorativo de 5.000 inscritos. Chegamos à marca de 5.000 inscritos e eu quero agradecer muito a todos vocês que acompanham o trabalho, que estão sempre por aqui comentando, deixando seu like. Então, gente, muito obrigada a todos vocês pelo carinho. Isso é super importante, a participação de vocês. O canal realmente só faz sentido se vocês estiverem por aqui acompanhando o trabalho que a gente faz. Eu havia feito uma promessa no vídeo onde eu ensino sobre como criar uma corda. Esse vídeo está aparecendo aqui para você assistir depois. Eu tinha prometido que se a gente chegasse em 5.000 inscritos, eu ia ensinar a como fazer um brush de lápis. E aí, como promessa é dívida, tô aqui para pagar o que eu prometi. Vou ensinar para vocês a como fazer um brush de lápis e também um brush de corrente. E como agradecimento para todos vocês, eu vou disponibilizar aqui embaixo na descrição um link para vocês poderem baixar esses dois brushes. Então vamos lá, pessoal. Primeiro passo para a gente construir o nosso pincel de padrão de lápis é a gente criar o desenho do lápis. E é um lápis super simples de fazer. Eu vou começar desenhando aqui com a ferramenta retângulo o corpo do lápis. Então eu vou fazer primeiro um retângulo, vou com o Ctrl U ativar as guias inteligentes, que são essas guias que fazem o mouse acender e dar nome, né, em tudo que ele está tocando, o mouse ou a tablet no meu caso. E aí vou arrastar com Alt para baixo para duplicar esse primeiro retângulo que eu fiz bem fininho. Isso aqui vai fazer o corpo do lápis, então a gente vai diferenciar esses retângulos com cores. Eu já tenho swatches aqui salvos, então esse segundo eu vou colocar esse swatch aqui um pouquinho mais escuro e esse terceiro um tom ainda mais escuro. Agora vamos fazer a parte da borracha. Vou de novo selecionar a ferramenta retângulo, vou vir aqui e vou fazer um retângulo um pouquinho maior do que o corpo. Só um pouquinho. E vou pintar isso aqui de cinza, para parecer que isso aqui é aquela ponteira de metal que a gente tem segurando a borracha no fim do lápis. Vou arrastar isso daqui para o lado, com Alt também para duplicar. Vou diminuir um pouquinho e vou puxar ele um pouquinho para cá, para fazer mais ou menos um quadrado. E aí eu vou arredondar os cantos desse quadrado que eu fiz para poder fazer aquela borrachinha redonda. A gente vai fazer isso ativando o widget de canto. Vou vir aqui em exibir, mostrar o widget de canto. Sempre falo dessa ferramenta, são essas bolinhas que aparecem, que permitem arredondar os cantos de um retângulo de uma maneira muito fácil. Lembrando que ela só está disponível da versão CC em diante. E aí aqui o pulo do gato, eu vou vir com a ferramenta de seleção direta e vou selecionar esses dois nós aqui da ponta. Tá vendo? Esses aqui eu não seleciono. E aí eu tô ativando o widget de canto só desses dois nós. Eu tô fazendo isso para poder arredondar apenas esse lado do meu retângulo. E aí com isso eu fiz uma borracha. Vou selecionar ela e vou pintar com um tom de rosa que eu já tinha aqui salvo previamente. Quero fazer uma sombrinha aqui embaixo, porque eu tô trabalhando com tons diferentes, né, para indicar um pouquinho de volume. Então eu vou duplicar isso daqui, dando um Ctrl C e um Ctrl F. E aí eu vou vir aqui selecionar a borracha e vou dar uma passada com ela aqui para cortar essa forma que eu tinha por cima. E vou pintar essa forma com um tom um pouco mais escuro de rosa. E com isso eu fiz uma sombra. Você pode fazer a sombra no formato que você quiser. Para fazer a ponta do lápis, a gente vai vir aqui, vai escolher a ferramenta polígono e vai criar um triângulo. Ele criou um triângulo bem pequenininho. Eu vou girar ele, vou alinhar aqui com o corpo do meu lápis. Vou aumentar isso daqui. O ideal é você vir aqui, selecionar o corpo. E aí no painel transformar e olhar qual é a altura exata dessas três formas aqui, né? Desse corpo do lápis. Para você poder vir aqui, no caso são 300 pixels, então eu vou selecionar a ponta do lápis,
e vou colocar aqui a mesma altura, de 300. Desse jeito, ele casa perfeitamente com o corpo. Tá uma ponta um pouco achatada, então vou dar uma puxadinha aqui nela. Vou colorir com um tomzinho de madeira que eu já tinha também salvo aqui no swatches. E vou fazer uma coisa parecida com o que eu fiz aqui para borracha. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl F para poder duplicar, colar no mesmo lugar. E aí, com a borracha novamente, pressionando Alt no teclado, eu falo muito desse atalho, eu vou fazer um corte reto para poder ter a ponta do grafite. E vamos pintar lá de preto. Vou selecionar isso daqui, vou dar um novo Ctrl C, um novo Ctrl F para duplicar de novo. E aí de novo com a borracha eu vou fazer essa sombrinha da mesma maneira que eu fiz aqui na borracha. E aí é só você vir aqui em cima no painel de cor e colocar um pouquinho de preto para dar uma escurecida. Pronto, estamos com todas as partes do nosso lápis prontas. Se a gente quiser achar que essa borracha de repente está um pouco grosseira, que eu meio que tô achando, eu vou chegar com ela um pouquinho para dentro. Você pode fazer os ajustes que você sentir que você precisa para o teu desenho ficar do jeito que você quer. Feito isso, a gente vai separar isso aqui nas 3 partes que elas são realmente. Então eu vou selecionar a ponta e vou agrupar, Ctrl G do teclado, vou selecionar os 3 retângulos do corpo e vou agrupar. E vou selecionar esse conjunto aqui da borracha e vou agrupar. Você pode, para a parte da ponta, fazer o seguinte também, eu acho isso interessante. Você duplicar essa forma aqui do corpo, né? Então, Ctrl C, Ctrl F, e aí selecionar uma dessas cópias e de novo com a borracha e com o Alt do teclado para cortar reto, cortar um pedação e deixar só um cotoquinho aqui de lápis. E aí a gente pode agrupar isso daqui e essa aqui vai ser a nossa frente. Eu acho que casa melhor quando a gente deixa esse restinho aqui para encontrar com o corpo. Próximo passo é vir aqui, selecionar a parte da ponta e arrastar para dentro do painel de amostras. Pronto. E ele vai criar uma amostra bem pequenininha, vocês estão conseguindo ver? Que é a pontinha do lápis bem miudinha aqui, mas é uma amostra de padrão. Vou fazer a mesma coisa com a borracha. Arrasta aqui para cima. Agora eu vou pegar o meio e vou vir aqui na janela de pincéis. Se ela não estiver aberta, vocês já sabem, é só vir aqui em janela e habilitar pincéis. E vou arrastar aqui para dentro esse cotoco aqui do meio. E aí ele vai me pedir para escolher que tipo de pincel eu estou querendo criar. Como a gente já viu no outro vídeo da corda, que foi onde eu prometi fazer esse tutorial de como criar um padrão de lápis. Quando você arrasta um objeto aqui para dentro, você está criando um pincel. E você tem que dizer para o Illustrator que tipo de pincel que você está criando. Então a gente vai escolher a última opção, que é o pincel padrão. Seleciono e dou OK. E aí vamos lá, vamos escolher aqui as opções para a gente poder terminar com isso. Vamos começar dando um nome para ele, para a gente poder achar ele mais fácil aqui. E aqui embaixo eu tenho um mapeamento de quais são os fragmentos que vão criar o meu pincel de padrão. Então, como vocês podem ver, esse quadrado aqui está marcando o canto, o corner dessa seta. Então tá indicando pra gente que quando ele for aplicado num canto, ele vai ter esse joelho reto daqui. Esse segundo ícone tá indicando qual vai ser o fragmento que vai ser a parte do meio, a parte mais comprida da minha seta, por assim dizer. Não é a frente, não é o fim, é o meio do segmento. E aí é exatamente aquele corpo do lápis que a gente arrastou para aqui para dentro agora, que a gente acabou de arrastar para dentro do painel de pincéis. Tem uma opção também onde você pode escolher um outro canto, então eu posso vir aqui só escolher automático centralizado. E aí a parte mais interessante, esses dois últimos é onde eu posso escolher qual vai ser o acabamento do fim desse pincel e qual vai ser o acabamento do início desse pincel. Imagina que isso aqui é uma cobra, então isso aqui é o rabo da cobra, isso aqui é a cabeça da cobra. Então, para o rabo da cobra, a gente vai escolher aqui dentro, clicando aqui, nessa setinha aqui, a gente vai escolher a borracha, porque ela fica no fim do nosso lápis. E para a cabeça do pincel, a gente vai escolher o grafite. Fica esquisito assim mesmo aqui dentro, parece que não vai dar certo, parece que, né, fica uma coisa desencontrada, mas é isso mesmo, você vai dar OK. E aí, minha gente, está criado o seu pincel de padronagem. Agora que a gente já terminou, você pode até apagar isso aqui se você quiser. E aí é só você vir aqui, escolher a ferramenta pincel
e escolher qual pincel que você quer. No caso, esse aqui que a gente acabou de criar. E pronto, ó. Ele é automaticamente aplicado aos traçados de pincel que você criar. É muito simples, né? É muito tranquilo. E só pra gente encerrar esse assunto do pincel de padronagem, a Isabel Oliveira fez uma pergunta nos comentários do vídeo da corda. Na verdade, não foi uma pergunta, foi uma constatação de que desse jeito a gente poderia também fazer uma corrente, do mesmo jeito que a gente fez a corda. E eu vou falar rapidinho como que a gente faz. Essas aqui vão ser as partes primárias da minha corrente. Isso aqui é um retângulo com canto arredondado, com o widget de canto. Sempre ele. Isso aqui é um traçado simples, bem grosso, com 14 pontos e com arremate arredondado, como vocês podem ver aqui. Então ele tem essa ponta arredondadinha, é aqui que a gente controla. E eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou selecionar esses nozinhos aqui da ponta, vou deletar para poder abrir o elo da minha corrente. Posso até vir aqui e encurtar ela um pouquinho, né? Para esse elo não ficar tão comprido. E aí eu vou alinhar aqui com a parte do meio. Isso aqui é como se fosse um elo visto de lado, assim, deitado, tá vendo? Então eu vou vir aqui, vou arrastar com Alt para poder duplicar e vou mandar virar horizontalmente aqui dentro de transformar. Agrupa os dois, centraliza com esse elo do meio e aí tá quase pronto. Você pode dar um acabamento, eu aqui já tenho ela avançadinha, né? Então o que eu fiz foi expandir esse traçado. Você seleciona o traçado, vem aqui em cima em objeto, manda expandir para que ele vire um objeto em lugar de um traçado, né? Em lugar de uma linha. E eu coloquei um outro traçado aqui por dentro um pouquinho mais escuro, só para poder dar um charminho, uma bossa. Eu coloquei uma sombrinha aqui por trás para parecer que esse elo estava realmente sobrepondo os outros dois. E aí com essa configuração aqui, com esses elos da ponta quebrados e esse aqui no meio unindo todo mundo, eu vou selecionar, vir aqui em pincéis e vou arrastar aqui para dentro. Manda criar um pincel de padrão e pronto. E aí você pode criar do mesmo jeito que a gente aprendeu agora fazendo lápis, um elo aqui para os cantos, né? Para que você, se você for aplicar numa forma quadrada, por exemplo, né? Você vai precisar criar um elo aqui de ligação no joelhinho da tua forma. E aí dá OK e pronto. Tá criado o pincel de corrente. Ó, super versátil para você arrasar e tombar com todas. E aí, o que vocês acharam? Como sempre, deixa um comentário aqui para mim. Galera, essa foi a dica. O que vocês acharam? Vocês gostaram? E não esquece, se você gosta aqui do trabalho que a gente faz, ou se você está chegando agora conhecendo o canal, já se inscreve aqui e ativa as notificações para você ser avisado sempre que a gente publica um vídeo novo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!